versículo 10 até o 18. É um texto bem conhecido, que fala sobre as armaduras de Deus, e o tema não poderia ser outro. Eu estou falando de armados ali, mas fica tranquilo, tá? Que não vai sair tiro aqui dentro da igreja. A gente vai tentar extrair da palavra de Deus aquilo que Ele nos tem a oferecer para a gente viver num mundo tão hostil, em dias que vivemos que são dias maus, com as armas necessárias para a gente conseguir resistir e subsistir. Então diz assim, Paulo, depois que ele faz uma exortação a uma comunidade, a uma igreja que estava instalada na cidade de Efésios. Então Efésios é uma cidade hoje lá na Turquia, naquele tempo também, dentro de um mundo grego e romano antigo. E Paulo, ele evangelizou, ele anunciou o evangelho para aquela comunidade ali, e depois ele envia carta àquela comunidade a fim de exortá-la a respeito de alguns assuntos, assuntos domésticos, assuntos do nosso cotidiano, assuntos da vida, assuntos que, às vezes, sem a gente perceber, nos afasta de Deus. E quando ele chega lá no final dessa carta, no capítulo 6, ele diz, finalmente, irmãos, depois que ele disse tudo nos 5 capítulos anteriores, ele diz, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, ele repete, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, pois depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com orações e súplicas. Tendo isso em mente, estejam todos atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então é uma instrução que Paulo dá aqui. E às vezes a gente fala que nós somos soldados de Cristo, soldados da luz, ou guerreiros da luz. E às vezes a gente acha que esse texto aqui é um texto mágico. A gente acha que esse texto é um texto que, se ele recitado, e se a gente começar a fazer esse exercício espiritual dessas armaduras aqui, algo diferenciado ou encantador vai acontecer na nossa vida. Não é nada disso, porque se você ler do capítulo 1 até o capítulo 5 de Efésios, você vai ver Paulo aqui, o autor dessa carta, dando direções práticas de vida. E ele fala que, à medida que você tem direções práticas ou posturas práticas de vida, vida relacional, vida no ambiente caseiro, vida de educação, que no capítulo 5 fala aqui de pais com os filhos, de esposo com esposa, você vai se fortalecer, se você tiver a orientação de Deus, através da palavra de Deus, para você caminhar neste mundo, conforme as instruções do Senhor, você vai se tornar uma pessoa inabalável, uma pessoa que não vai ser ferida por qualquer investida, inclusive, de forças espirituais e malignas. E a gente sabe que, na história, nós temos assim uma corrida pelo armamento. Lá na década de 60, a gente teve aquela chamada Guerra Fria. E depois de outros tempos, também outras guerras de países, um querendo mostrar que é maior ou melhor que o outro, através do posicionamento bélico, ou do material, ou da potência armamentista. E eles tentam a todo tempo mostrar que é mais forte quem tem melhores armas para poder conquistar e subjugar o outro. E a ideia é mais ou menos essa. Porque parece que o camarada, quando ele está armado, ele fica mais poderoso, ele fica mais brabo. Ele resiste mais, ele é mais enfrentador. E às vezes a gente até fala assim, eu lembro que na escola,
Acontecia alguma coisa, de repente saiu uma pancadaria lá, o menino pegava uma cadeira, eu falava, quero ver fazer isso sem cadeira na mão. Porque a gente tende a se sentir mais fortalecido quando a gente está, ou nós temos em mãos algumas armas. E a gente sabe que na nossa constituição, na nossa natureza humana, na nossa formação biológica, nós temos as nossas armas naturais para a gente poder enfrentar a vida, o mundo, as hostilidades da natureza. A gente vai ver isso mais frequente no mundo animal, as características de cada espécie que permite a ele sobreviver ou capturar a sua presa de maneira mais eficiente. Então, o rei da selva, o leão, a mordedura dele, os dentes afiados, as garras também. O senhor dos mares, que é o tubarão, ele também com aqueles dentes afiados. Então, ele tem assim uma potência maior para poder viver e sobreviver e capturar e se tornar-se um formidável predador da natureza em razão da sua força física, que durante anos e anos e anos foi evoluindo até chegar onde ele está hoje. Mas a gente tem também as armas criadas, que não são forças ou poderes, potências que vêm com a gente, naturais. E a gente sabe que o homem, ele é muito assim, destituído. A gente tem poucas armas naturais de defesa com relação ao outro e o mundo. A gente não tem garra nociva, a gente não tem dente afiado, a gente não tem exoesqueleto, a gente não tem veneno mortífero, mas nós temos, e deu para a gente, uma capacidade criativa, inventiva, maravilhosa. E isso faz da gente o dominador do mundo. Então, olha que coisa interessante. Então, eu não tenho dente, eu não tenho veneno mortífero, eu não tenho uma garra afiada, mas eu tenho o intelecto e a inteligência, eu tenho a capacidade que Deus deu de criar, de fazer, de transformar, e assim eu faço, e às vezes, como produto da ambição humana, a gente quer fazer de modo a mostrar que é maior que o outro, mostrar que uma potência é maior que a outra. E assim a gente cria, inventa objetos que permitem a gente se proteger, se defender, a gente predar a natureza e às vezes ser um predador até do outro, do nosso irmão. Uma revista, Science, que é o nome dela, é uma revista mundial de muita influência, ela divulgou um estudo em 2015 que aponta o ser humano como o maior predador de toda a história no planeta. Então, o homem ele tem a capacidade de 14 vezes mais ser um predador do que qualquer outro ser vivo da Terra, da face da Terra. E ela vai dizer, um predador único, a ponto de desequilibrar totalmente os ecossistemas e as cadeias alimentares, bem como de provocar a extinção em massa de toda a existência humana. Então, hoje, basta um apertão de botão em algum lugar do planeta e, de repente, a gente dizima todo mundo da face da Terra. Porque o homem criou isso, o homem se tornou isso. E, às vezes, movido por essa ambição descontrolada, nós queremos subjugar tudo, subjugar todos, através das armas. Armas de fogo, armas químicas, armas ideológicas, que é a grande arma que tem matado muita gente, tem matado a fé de muita gente, tem matado muito crente, armas ideológicas, que você acha que qualquer filosofia ou ideologia desse mundo é capaz de suplantar ou superar a palavra de Jesus Cristo. Isso mortifica a fé, isso paralisa a vida do crente. Então, é uma arma, às vezes, invisível, mas que ela está por aí. A arma dos títulos para dizer quem é mais do que o outro porque estudou mais, porque tem um emprego, ou porque tem uma carteirada mais pesada que a outra. As armas das riquezas, que tanto diferenciam o ser humano. E talvez você, em algum dia da tua vida, você foi diferenciado por conta dessa arma da riqueza. Alguém disse, você vale menos do que esse aqui, porque você tem menos que ele. E isso tem matado gente. E com isso, a gente vê que o ponto central, ou a motivação, é quase sempre a mesma. É lá no fundo eu querer mostrar que, com a arma, seja qual for que eu produzo, eu estou mostrando que eu sou mais forte, que eu sou o melhor, que eu sou o mais belo,
que eu sou o mais eficaz, que eu estou acima de todos. Paulo, ele tem assim uma percepção notável disso no ambiente que ele está vivendo. E Paulo, ele começa a perceber isso dentro das comunidades, e a gente vai enxergar isso, principalmente aqui na carta de Efésios, lá na carta de 1 e 2 Coríntios também. E lá em 2 Coríntios 10, 3, ele vai falar assim, olha só, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos, nos textos mais antigos vai dizer, as armas das nossas milícias celestiais são poderosas em Deus para destruir fortalezas e tudo aquilo que se levanta, ou toda altivez que se levanta contra o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e o texto continua aqui. Aí, que armas são essas? O que a gente precisa fazer para a gente conseguir combater as nossas guerras? E eu sei que você tem as suas guerras, eu sei que você talvez hoje está vivendo uma guerra e você sabe qual é o tamanho, a intensidade dela, e quais são as armas que você tem disponível para poder vencer a guerra que você está enfrentando nesse momento. Porque sabemos que numa guerra tudo é possível. E nós precisamos, numa guerra, estar preparados para lutar. Quem não está preparado para lutar a sua guerra, que não desça para o play, que não vá para o campo de batalha, porque sabe que vai se dar mal. Sabe que vai sair dali, talvez, morto ou sequelado. E Paulo, ele percebe que a gente vive justamente nessa zona de combate. E como um bom soldado, que é a palavra que ele usa sempre aqui, ele diz que é necessário, sim, estarmos armados. E ele vai dizer, a gente leu aqui no texto de Coríntios, portando armas poderosas em Deus. Mas ele já vai identificar que as armas não são as armas humanas, não são as armas fabricadas. Na verdade, são armas não humanas, são armas espirituais, são armas dadas por Deus. Mas eu preciso me preparar para poder tomar posse disso, para essas armas fazer parte do meu equipamento existencial, de modo que eu consiga vencer as minhas guerras. Mas muito tem se pensado da gente vencer as nossas guerras através das armas que nós dispomos aí fora. Que o dinheiro faz tudo. Que o bom pensamento faz tudo. Que Deus está em todos os lugares. Que Deus ele é pan. Que Deus é múltiplo. Enquanto a palavra de Deus, ela vai apontar para a gente que só em um nome há salvação debaixo dos homens, Jesus Cristo Senhor. Então Paulo ele vai falar, precisamos sim estar armados, portando armas poderosas, mas armas não humanas. E ele faz uma orientação nesse sentido lá para Timóteo, que foi um amigo, um pastor, lá em 2 Timóteo 2,3, ele escreve, Timóteo, suporte comigo os sofrimentos, olha a palavra que ele usa aqui, como um bom soldado de Cristo. Essa palavra bom ou kalos aqui, uma palavra grega, quer dizer aquele que é muito virtuoso, aquele que é belo, aquele que é excelente, aquele que é muito capacitado. Então a palavra que Paulo usa aqui, quando ele identifica um bom soldado, então soldado é o combatente, você tem que ser um bom combatente. Que bom combatente, excelente, capacitado, maravilhoso, perfeito, pronto para qualquer coisa. É isso que ele está querendo dizer para Timóteo. E a referência que Paulo traz como soldado aqui é justamente o soldado legionário do exército romano. Porque era o ambiente que ele vivia. Roma era o grande império, a grande potência daquele momento ali. E Paulo, ele viveu isso muito frequentemente. Talvez Paulo fosse fruto, ou alguém da família de Paulo participasse do Estado do Império Romano. Há quem diga, alguns comentaristas chegam a dizer que talvez Paulo tenha sido até recrutado por algum momento em treinamentos nas legiões dos soldados romanos. Então ele sabia, e mais do que isso, quando ele escreve essa carta, ele está preso. E ele tem, do lado de fora da sua cela, um soldado
24 horas por dia fazendo um revezamento de turno. E Paulo era um cara esclarecido, conversado, era um poliglota, ele falava línguas, várias línguas, muito provavelmente. Ele conversava e se instruía, e ele entende que dentro daquele grande império ali, daquela grande nação que dominava o mundo naquele tempo do primeiro século, o soldado romano era o melhor de todos. O exército romano, ele era o melhor de todos. E assim, você vai pegar um livro de história, você vai ver exatamente isso, que o exército romano, ele era considerado uma máquina de guerra e a máquina mais eficiente daquela época. Então os caras eram tipo faca na caveira, BOP, sei lá, SWAT, Polícia Federal, os caras eram assim, um padrão FBI, CIA, é aquilo de melhor ou de mais evoluído em termos de material bélico, de inteligência para combate, e Paulo olha para Timóteo e fala, Timóteo, seja um bom soldado. Então ele pega e faz uma metáfora disso aí, fala, assim como os caras se formam para se tornar um legionário, um soldado do exército romano, seja você desse jeito. Agora, para ser desse jeito, existem pressupostos, Timóteo. Preparo. Porque, só para se ter uma ideia, o exército romano, eles tinham um estandarte, né, que era o símbolo de potência de guerra deles, era uma águia. E para eles, esse estandarte, que era uma águia de ouro, significava resistência, visão e ataque preciso. Para ser um soldado do exército romano, o candidato tinha que ter pelo menos 17 anos, ele tinha que ter entre 1,75m e 1,80m, não podia ser, né, ter uma altura muito, muito baixa. Ele não podia casar dentro do curso do serviço militar que ele prestava, que era cerca de 25 anos, ele não poderia se casar e não poderia também arrumar filho, ele não poderia se envolver com nada, ele tinha que ter um caráter exímio, muito embora a corrupção já estava já em Roma, e a gente aprendeu muita coisa de lá também, mas ele tinha que ter um caráter, ele não poderia enriquecer. Quando ele entrava, ele dizia o que ele tinha, quando ele saía, ele mostrava o que ele tinha também, para ver se era compatível a renda com a BMW que ele andava de vez em quando. É lógico que o mundo sempre foi mundo, então tudo sempre foi muito comum. Então existiam as travessuras do legionário lá também, mas existia uma imperiosidade, existia assim um requisito forte, uma repressão forte em cima dele, um cuidado, uma disciplina, para que ele realmente se prestasse a fazer aquilo para qual ele foi chamado para fazer, ser um soldado digno, honrado, honrar a família, por estar servindo o Estado romano, e o treinamento ali era pesado, e ele recebia parte em moeda, moedinha de cobre, parte em sal, e ele guardava às vezes aquele sal ali para depois ele revender, como se fosse uma economia, daí o nome salário, ou salário, ou soldo de soldado, e os requisitos eram muitos. Então você conseguir chegar a essa estatura de um legionário, de alguém considerado talvez um oficial romano, era um desafio muito grande. E Paulo pega esse exemplo, ele traz para dentro da igreja, ele fala, olha só, gente, Timóteo, ele fala para um pastor, alcance essa estatura, esse nível, tá bom? Mas você precisa se preparar, tu vai roer o osso. Não vai ser coisa de moleza, não. Ele falava isso para pastor. Então, Paulo está escrevendo para um pastor de igreja. Requisito indispensável, estar preparado para o combate. Porque a qualquer hora, a guerra pode acontecer. Algo pode explodir, alguém pode dar um tiro. Eu tenho alguns, estou mirando aqui, a gente tem alguns aqui, militares. Eu fico imaginando a tensão de cada um. Quando vai fazer um serviço à noite, está 1, 2 naquela rua, próximo a uma comunidade, um lugar perigoso, e tem que fazer um quarto de hora, um descansa um pouquinho, a tensão que vive. A gente vai, né, por experiência de família, a gente vai na psiquiatria lá do Hospital da Polícia Militar do Rio de Janeiro, um monte de policial com problema psicológico, psiquiátrico. Por quê? Dada a atenção que ele tem que viver. Mas quando ele entra, eu acho que deveria ser aqui, assim, a gente seguir exemplos
como esse, mas a gente elevar o nível de treinamento, de preparo, de caráter, de requisitos, de dificuldades talvez, para poder experimentar a pessoa, e no final a pessoa falar, é isso mesmo que eu quero, eu vou me dar isso, eu vou estar a serviço do meu Estado, e eu vou roer o que for preciso, para poder estar à altura de fazer isso. Assim é com o Evangelho, a gente precisa estar à altura daquilo que Cristo espera de nós, mas às vezes a gente precisa roer o osso. Então Paulo ele já começa aí, a mostrar que antes de você vestir a farda, você precisa estar preparado para vestir essa farda. Maravilha isso. Ele usa essa linguagem militar, e ele vai passar a visão lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. A palavra que ele usa é fortaleçam-se, que significa literalmente, preparem-se, estejam à altura no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura. Quando ele fala vistam toda a armadura, ele está falando a soma de todas as peças que existe na farda, na indumentária de um soldado romano. Vista tudo isso. Só que ele vai direcionar aqui, vista toda a armadura de Deus. Meus irmãos, a gente tem perdido batalhas, a gente tem perdido guerras, a gente tem perdido, às vezes, lutas simples demais, porque a gente não está pronto para lutar nada. Às vezes, coisas mínimas, nós estamos incapacitados, despreparados para poder enfrentar determinadas lutas. Então, você quer casar? Às vezes eu faço uma pergunta só. Sabe como é que é um casamento? Você sabe que agora você não é mais uma pessoa só, mas você é metade de outra. E aonde tu for, ainda que ela não vá contigo, a ideia, o querer dela vai estar contigo. Se o querer dela for o seu não querer, vai ser uma perturbação na tua vida. Você sabe que você vai ter filhos, você sabe quanto custa uma mensalidade escolar de uma criança de 6 anos, para quem tem 2, tu sabe? Você sabe que a pessoa quem você escolheu para casar, ou que você já está bicando, namorando, crushando, essas paradas que falei hoje, é crush, né? É isso mesmo? Acertei? Estou começando, me atualizar um pouquinho. Ficando bonitinho já com essas palavreadas aí. Eu tenho que treinar isso, saber disso para poder falar a linguagem da galera aí que às vezes espera alguma coisa assim, né? O pastor não falou nada que tenha a ver com a minha vida. Então vai o recado. Você sabe o que precisa? Então saiba antes. Sabe por quê? Antes de você casar, você precisa saber o que é casamento, as atribuições do casamento, estar preparado para ele, saber se tem casa, se pode morar, se pode morar, se você tem dinheiro para poder pagar a conta, tem dinheiro para pagar plano de saúde, não tem dinheiro, se tem gás, não tem gás. Tem gente que casa e não sabe que precisa de bujão de gás em casa. E meu gás, ou melhor, meu fogão apagou no meio do arroz. Meu filho, tu não sabe que existe um negócio chamado bujão de gás, não? E eu não sabia, ninguém me falou disso, não. Poxa, papai, não dá. Despreparo total. Aí você enfrenta esse negócio com uma pessoa diferente, de cultura diferente. Eu já falei um monte de vezes aqui, eu sou do centro de Campo Grande, capital, do nosso bairro aqui, do nosso Logradouro. Eu conheci a menina lá da Serrinha, lá dos rincões do Mendanha, que é tarde, moça, noite, falava assim. Eu falei, caramba, que coisa, que processo de cultura que eu vou ter que ter para poder conseguir conviver e habitar com essa pessoa. E ela, por sua vez, ela falou que no primeiro dia de casamento, na nossa casa lá, alugada lá no Estado da Posse, naqueles apartamentos ali de trás, e ela chegou na porta e falou, o que é isso que está deitado na minha cama? E se isso virar o Satanás amanhã, o que eu faço? Eu já assinei o papel hoje de manhã. Eu falei, já era. Se você não estiver preparado, ou pelo menos você pensar, fazer uma reflexão sobre essas coisas, já era. Então, o bom soldado de Cristo, que Paulo fala aqui para Timóteo,
que possa estar valendo também para as suas relações, para as suas pretensões de relações, para aquilo que você está querendo investir, para onde o terreno que você quer pisar amanhã, que você se prepare para isso, minimamente. Porque ainda assim, você corre o risco de ter as pessoas mudam, de tudo dar errado depois. Mas pelo menos você fala, eu refleti sobre isso antes. Deus, ele nos oferece ferramentas para combater qualquer guerra, mas a única coisa que ele espera de nós é isso, preparo, mínimo preparo. Tem um jurista aqui do século passado, Rui Barbosa, que ele escreveu assim: o exército pode passar 100 anos sem ser usado, mas não pode passar 1 minuto sem estar preparado. A vida do crente é a mesma coisa. Quando a gente estiver próximo do Acre, a gente começa a ver como é que fica. Não! É hoje. Eu tenho que pensar nisso hoje. A passagem é cara, o investimento é alto. O que vai acontecer lá? As pessoas que a gente vai alcançar, eu tenho que pensar, eu tenho que decidir, eu tenho que dimensionar os riscos de tudo e eu tomar uma decisão hoje. Para amanhã eu não falar, poxa, isso foi impensado. Não! Se alguma coisa deixar de acontecer como a gente planejou, eu vou falar, falta de planejamento não foi. Porque o crente, na anunciação da palavra, ele tem que estar preparado quando? Amanhã que eu vou pregar. Não, é hoje. Então eu pego a palavra e eu leio todo dia, eu estou lendo esse livro aqui. Todo dia eu leio esse livro. Todo dia eu tenho contato com a palavra de Deus. A cada sábado de manhã, quando eu fecho a porta do meu quarto, e eu fico lá às vezes 8, 10 horas, meditando, orando, estudando a palavra. Eu estou lendo um livro todinho, pelo menos um, daquele que eu vou estar participando com os irmãos daquilo que Deus colocou no meu coração. Sabe o que é isso? Isso é preparo. O pastor ele vai lá, caramba, uma palavra legal, caramba, o pastor é inteligente. Pastor não é inteligente, não é nada disso. Sabe o que é? É estudo, é revisão, e é olhar, e é reolhar de novo. E é você ter dúvida, e é você falar besteira, e você tentar consertar. Isso é preparo para a anunciação da palavra daquele que foi vocacionado para isso. Para que você foi vocacionado? Deus te chamou para quê? Deus te chamou para poder tocar aqui. Eu falo sempre com esses meninos aqui. Eu falo, a questão não é você ser um fera na guitarra, no louvor, na bateria. A questão é, aonde você pode ir, que você vai, você se prepare até o teu limite. É isso que Deus quer. Do bom soldado. E nem sempre o bom soldado não é aquele que mata muita gente ou que vence uma guerra, mas é aquele que o comandante olha e fala, caramba, esse cara aí está sempre, ele está sempre preparado para qualquer coisa. Ele pode não ser o melhor, mas para tudo que eu chamo, ele fala, não, eu posso ir, porque eu tenho condições de fazer isso. Amém. Né? Então, amém mesmo, né? Faz parte do preparo você conhecer seus inimigos. Se você não quer conhecer o campo que você está pisando, o inimigo com quem você vai estar lidando, a guerra que você está enfrentando, você corre perigo. Porque o bom soldado, ele precisa também estar fazendo esse antepreparo, ou esse preparo de conhecer o seu inimigo. O texto de Efésios 6,12, ele é muito esclarecedor. E o autor ele fala, porque a nossa luta, ela não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades. Na minha versão aqui está, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Então não é contra gente, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então quem são os nossos inimigos? Quem é o teu inimigo? Mulher, quem é o teu inimigo? Alguém vai gritar, meu marido! Ele que é o diabo. Não. Calma aí. Quem é meu inimigo? A gordura. A falta de dinheiro. Aí tudo bem, é algo que não tem a ver com gente. Mas é meu filho. É o miliciano. É o bandido, é o assassino. E por aí vai. Porque a gente tem uma mania
dentro do nosso processo cultural, da gente estabelecer inimigos. E às vezes a gente identifica inimigos, e esses inimigos, independente dele realmente ser de fato aquilo que você pensa que ele é, você já estabeleceu que ele é teu inimigo, então qualquer coisa que vier dele, tu fala, não adianta, está errado, não presta, não aceito, está errado, não quero, não vou seguir, porque ele já é o teu pré-determinado inimigo. E a gente está cansado de saber que não é porque é rico que é avarento, não é porque mora numa comunidade que tem uma vida que lida com crime, não é porque coloca uma saia um pouco mais curta que é uma prostituta, mas a gente estabelece modelos e a gente pega alguém e encaixa nesse modelo. Paulo aqui está dizendo, olha só, os nossos inimigos não são pessoas. E o texto vai dizer, são poderes e autoridades. Aqui ele está se referindo a todo mundo que é agente, sim, de uma força do mal. Alguém que, enquanto pessoa, enquanto gente, enquanto ser humano, está agenciando uma força perversa que prejudica o outro. Esse é o teu inimigo, não a pessoa. A pessoa precisa de libertação, de restauração, de transformação. Jesus Cristo morreu na cruz para essa pessoa, talvez mais do que você que já foi salvo. Os inimigos são os dominadores desse mundo, se referindo também aos opressores, ou à ação opressora, e às forças espirituais desse mundo tenebroso, que diz o texto. Então, acho que é muito simples aqui a gente entender que nós não combatemos com gente, mas nós combatemos condutas. Então, é a conduta de alguém que você combate. Ah, isso não serve, isso é crime, tá bom. A pessoa ela tem o nome de criminoso, mas a lei penal ela vai tentar equalizar, ela vai tentar advertir, ela vai tentar censurar a conduta do agente, não a pessoa. Por isso que a gente não tem pena de morte aqui no nosso país. Por quê? O inimigo não é o homem. O homem ele precisa ser, segundo a nossa lei penal, ressocializado, regenerado, readmitido na sociedade. Pelo menos essa é a ideia linda que está na nossa lei. Não acontece na prática, mas é isso. Mas isso vem de algo muito interessante que tem a ver com isso aqui, que a gente não combate gente, a gente combate conduta. Então, se o irmão eu não gosto muito de ficar perto dele, por quê? Porque ele é um fofoqueiro. E aquela irmã é linguaruda. E aí, tu não vai mais se relacionar com ela? Não. Por quê? Por isso? Está errado. Você tem que tentar combater a conduta e não a pessoa. O inimigo de Deus é a conduta, não é a gente. Senão, se o inimigo fosse pessoas, Jesus Cristo não precisava fazer a obra salvadora dele para restaurar gente. Ok? Esses sim, poderes e autoridades, dominadores desse mundo, forças espirituais do mal nas regiões celestiais, nesse mundo tenebroso, e diz aí o texto. Estes são os que transformam a minha vida, a sua vida, numa batalha espiritual. E o grande arquiteto que está por trás disso aí sim, é aquele que nós conhecemos como o diabo, o inimigo das nossas almas, o arqui-inimigo de Jesus Cristo e de Deus, uma pessoa ou um agente operante nesse mundo. É a palavra de Deus que diz isso. E lá no texto do versículo 11 aqui, diz assim, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas desse diabo, do arqui-inimigo de Deus. Então, vestimos a armadura para quê? Para que não sejamos influenciados por ele e não nos tornemos alguém execrável na sociedade, alguém bandido na sociedade, alguém mau caráter na sociedade, alguém mau pai para o filho, alguém fofoqueiro dentro da igreja, fora da igreja, com a vizinha do lado. E quando ele fala aqui do diabo e das suas ciladas aqui são métodos, os métodos ardis que ele utiliza para poder te desviar.
do bom caminho, do caminho de Deus, do caminho da bondade, do caminho do bem, do caminho do amor. Então a gente não pode negar a existência desse ente espiritual, que a gente sabe que opera nas regiões celestiais, no mundo, na terra. E ele continua a todo dia, a cada momento, embotando o coração, multiplicando maldade, levando muita gente para o inferno, porque tem muita gente acreditando nele. Tem muita gente acreditando que os meios ardilosos, ou melhor, os métodos que ele utiliza, hoje são métodos sutis. Não são mais aqueles métodos das bruxas, das roupas, da cara feia, da Idade Média. Agora ele passa e você nem percebe. Ele é muito sutil, às vezes, num livro, numa frase. E você adora, eu adoro um romance, eu adoro uma obra de ficção, eu adoro uma obra de filosofia e tal. E você é bom a leitura e tal, o conhecimento, mas você não tem assim a armadura ou o cuidado espiritual necessário para você separar o que realmente pode ser acrescentado à tua vida e aquilo que pode ser nocivo à sua existência. E sutilmente a gente vai ideologizando a cabeça das pessoas, mudando a cabeça das pessoas. Que Paulo chama de vãs filosofias. E ele entendia muito bem isso, porque ele vivia no meio de filósofos, de pensadores gregos, romanos. Um bispo lá do quarto século, Agostinho, ele falou assim, isso no tempo dele, tá? No ano lá 400 e pouco, depois de Cristo. Ou seremos controlados por Satanás, ou seremos controlados pelo eu, ou seremos controlados por Deus. O controle de Satanás é a escravidão, o controle do eu é a soberba, o controle de Deus é a vitória, é isso que você precisa para a tua vida. Você precisa ser controlado por isso. A palavra de 1 Pedro, discípulo de Jesus, lá no capítulo 5, versículo 8, ele fala, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Você está sendo tragado de que maneira, aonde, por quê? Quais os motivos que você deu? Que armadura que você tem? Ou você não tem armadura nenhuma? Você é crente, mas o diabo surrupia a tua vida. Ele te dá tapa na cara, ri, cospe em você, está na mão do palhaço. E você não sabe o que fazer? Volta para Jesus. Volta para a palavra. Se revista das armaduras de Deus, que eu vou falar daqui a pouco aqui quais são. Conheça o teu inimigo para você saber que ele é inimigo, que você está lidando com algo que é perigoso para a tua vida, para a tua caminhada, para o teu casamento, para a tua existência, para o teu caráter. E conhecendo é superestimar também. Às vezes você entra numa igreja, o pessoal é diabo, fica toda a vida, e estou vendo um demônio aqui, e passou um anjo ali, e passou outro aqui, e tem outro com tridente ali. Pelo amor de Deus! A gente já viveu isso aqui um tempo, uma vez na igreja. Eu falei, cruz, credo. E eu não vivo por isso, eu vivo por Jesus Cristo, eu falo de Jesus Cristo. Eu professo Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor dos Senhores, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que dissipa qualquer tipo de treva. Na minha casa não tem treva nenhuma, na minha casa não tem diabo nenhum. Quando eu entro lá é um filho de Deus, já tem filho de Deus lá dentro, minha esposa é de Deus, e tem oração, e tem louvor, e tem vida que tenta construir uma vida segundo o caráter de Deus, então não tem como ele entrar, porque aquela casa ali está armada. E não são armas de encantamento, nem varinha. De Odin, de Gandalf, de mestre dos magos, não é nada mágico. É leitura da palavra, coração na palavra, exercício do amor de Deus e prática da palavra de Deus sempre. Aí você vai ver como é que a luz, ela vai empurrando as trevas para fora da sua vida. Mas eu preciso conhecer, sem superestimar, porque esse temor em excesso pode traduzir uma falta de confiança que você tem em relação ao cuidado paterno de Deus. Deus cuida dos seus. Então não viva assustado com o demônio, com o diabo, com essas coisinhas não, tá? É em nome de Jesus que você tira. Se você é crente, por favor, sem mandinga dentro de casa.
Não, pô, só um olhozinho dentro do copo aqui, só para poder segurar. Não é? Já vi isso em casa de crente. Tu fecha a porta do banheiro, uma espada de São Jorge. Eu falei, ué, o que está acontecendo aqui? Jesus nesse lugar. Às vezes são outras coisas também. Você não tem aquele objeto clássico, né, que remete você à presença do inimigo, mas você tem 2 fiozinhos pendurados lá na luz do poste. Diabinhos de estimação. Tá bom? Vida vai andar? Vai passar vergonha? Talvez sim. Vai ser esculachado? Pode ser. Vai dar um testemunho bom? Pode ser que não. Porque a gente fica só tentando ver, né? O demônio, né? Assim, né? Os clássicos do inferno. Então ele tem que ser vermelhão, tem que ser, né? Ter tridente na mão. Mas também a gente não pode subestimar, menosprezar a sua ação. Então conhecer é saber que ele está por aí. Conhecer é saber que você às vezes cultiva alguns diabinhos de estimação dentro da tua casa ou em você. Eu sempre falava aqui de diabinho de estimação, e eu tinha um diabo de estimação em nome de Jesus. Eu estou falando aqui, confessando publicamente, mas ele já sumiu da minha vida, graças a Deus, tá? Não existe mais. Mas é aquele diabinho de estimação do supermercado. E o outro é do ensinar a mulher a dirigir carro. Esse diabo, ele manifesta em qualquer vida de homem, né, e de família. Você fala, ainda bem que existe agora um negócio chamado autoescola. Você vai para lá, e a mulher fica para lá, e o cara que se vira com esse negócio lá. Porque você fala, vou te ensinar a dirigir, o diabo entra e ele fica entre a tua marcha e a tua mulher. Tudo que ela faz de errado, você é tomado de um ódio, mas de um ódio, a ponto da mulher chegar e sair do carro, deixar o carro andando sozinho, e não quero mais que você me ensine, porque você é um ignorante. Espera aí, isso é coisa de Satanás, não é minha não. Não, é coisa sua. Toda vez que tu repete a mesma coisa. Aí, ó. Segura essa ligação, que pode ser ele. Querendo atrapalhar o culto. E o do mercado. Você tem R$85 para fazer a compra do mês. E tá a pessoa, né? Contra filé, né? Maminha de alcatra, iogurte de 2 litros. Fala, peraí, não vai dar. Não vai dar. Quando tu entra na reta do caixa, ele desce. E você é tomado de ódio ali também. Às vezes é naquela fila que você tem, ou naquele corredor do shampoo, não sei por que existe tantas marcas de shampoo, que você fica ali. Carlinho? Rapaz, eu não preciso mais disso. Às vezes tu entra naquela fila, aí fica, você vai, rapidinho, hoje a gente conseguiu pouco dinheiro, está tudo bem, está tudo tranquilo. A mulher entra na fila do shampoo e fica. É esse, cabelos lisos, com pontas amassadas, crespos, ondulados e vermelho na ponta, e tal, e fica escolhendo. Aí depois que escolhe o shampoo, aí começa a escolher o condicionador, né? E depois aquele negócio que, né, trabalha na ponta do cabelo, que está quebradiça. E no final, o shampoo é seda, que você já utiliza com ela, e que ela já compra há 25 anos. A pergunta é, por que ela ficou tanto tempo nesse corredor do mercado para comprar o mesmo shampoo que compra há 25 anos? Satanás. Só pode ser obra do capiroto. Jesus não faz isso com ninguém. A gente ri, mas às vezes isso tira você do sério. Às vezes tira você de um momento que é um momento prazeroso, porque a palavra de Deus diz que
que o homem ele é digno do fruto do seu salário. Então, quando você entra no supermercado, seja qual for o valor, tu tem que entrar com sentido de bênção, abençoado, glorificando ao Senhor. Essa foi a porção que Deus me deu esse mês. Ele vai me alimentar com isso, não vai faltar, ainda que o dinheiro só dê para comprar isso, e isso é o suficiente para mim. E eu vou estar alegre ali com a minha esposa, sem a minha esposa, louvando a Deus pelo Deus da providência, aquele Deus que não deixa o justo mendigar o pão. É assim que você tem que ficar, mas não. De repente, você é tomado por esses diabinhos de estimação e acaba com tudo. Já vivi momentos da minha vida em que depois de 2 horas, não foi na minha casa com a minha esposa não, tá? Foi numa outra família, minha família anterior, tá? Da minha mãe e do meu pai. Rapidinho para ninguém ouvir. Então, depois de 2 horas de compra lá no supermercado Leão, de repente aquela briga dentro do mercado, biscoito para tudo quanto é lado. E eu só vejo um carrinho cheio sendo empurrado para o canto do mercado. Eu falei, e agora? Agora vai todo mundo para casa. Depois de casado que eu fui entender, isso é diabo de estimação, que você precisa exorcizar da tua vida e introduzir bênção dentro da tua casa, com teus filhos, com a tua esposa, com pouco, com muito, mas com o suficiente que Deus dá. Faça isso. E você vai ver o resultado na sua relação. Sabe por quê? Essa potestade saiu da tua casa. Agora, só para a gente lembrar, e aqui a gente caminhar para o fim, a existência de uma força espiritual, de uma força maligna, não isenta ninguém de responsabilidade. Então, as ignorâncias que você fizer, tudo aquilo que você fizer, se você matar, se você roubar, se você denegrir o teu caráter, a responsabilidade é sua. É sua. Nós sabemos pela fé, e dentro de um ambiente espiritual, que existe uma manipulação dos infernos para você poder fazer tudo errado. Mas aqui na terra, quem vai assumir a culpa é você, tá bom? E se você não aceitar Jesus até o dia que você fechar os olhos, você vai ter outra responsabilidade para assumir no dia do juízo também. Então a gente precisa lutar com as nossas armas espirituais. Então assim Paulo ele orienta, ele fala, finalmente, vistam-se de todas as armaduras de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo isso. Então essa mensagem ela é clara, e ela nos ensina que a armadura espiritual ela é indispensável à sobrevivência do homem, da mulher, do adolescente, do jovem, da criança cristã. É indispensável. Só que tem um detalhe. Aquele que se propõe a caminhar com Jesus Cristo, ele precisa fazer com que essa armadura dê nele. A armadura de Deus, ela precisa caber no soldado. Às vezes você quer ser um soldado de Cristo, você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, um adolescente, um jovem de Deus, só que você quer vestir o número errado. Você quer dar um passo espiritual que você não está preparado para dar. Você quer fazer coisas e enfrentar desafios no mundo que você não tem base, você não tem maturidade espiritual para poder enfrentar. Então a armadura não cabe em você. Você vai desarmado para lá. E você pode ter prejuízo. Então, eu preciso ter a armadura espiritual, ela é indispensável, mas também eu preciso saber que ela tem que caber em mim. Ou seja, a minha vida é digna de receber. Ou faço da minha vida uma vida capaz de receber isso. E começa você tomando uma atitude diante de Deus e de Cristo. Eu aceito caminhar contigo. Eu quero enfrentar os desafios da tua cruz. Eu quero te seguir para onde o Senhor mandar eu ir. Aí ele vai começar, então tá bom. Eu vou começar a te ensinar e te vestir com as armaduras de Deus. E o texto lá no versículo 14 vai dizer, cinja-se do cinto da verdade. Porque o cinto na armadura romana, ele que segura tudo, na verdade ele é a base de tudo. Geralmente eles colocam uma roupa de couro, um camisão de couro e um cinto, que cinge ou em volta, dá voltas com o cinto amarrando, e ela é toda amarrada também, e ela precisa ser justa, ela precisa ser maleável, e o cinto ali, ele é responsável por isso. O cinto não pode ser frouxo, senão a armadura fica bamba, você não consegue andar.
Então, Paulo aí vai falar, cinja-se com o cinto da verdade, porque o cinto ele envolve e sustenta a armadura. Ele não pode ter fivela frouxa. Tem um monte de gente com fivela frouxa nesse mundo. Tem um monte de crente fivela frouxa. Tem um monte de homem fivela frouxa. Que falta com a verdade consigo mesmo. Não é verdadeiro com a sua própria vida. Não é verdadeiro com os outros. Não é verdadeiro com Jesus. Então a vida está sempre assim, Você nunca se sustenta naquilo que você é, porque mentira não se sustenta. Então você precisa ter a vida íntegra, uma vida verdadeira, uma vida que dê utilidade verdadeira para aquilo que você se presta a fazer. Aí ele vai continuar aqui no mesmo versículo 14, vista a couraça da justiça, porque negligenciar princípios de justiça é você negligenciar algo fundamental para o soldado. Porque quando ele fala que a couraça da justiça, a couraça é aquele protetor que eles chamam de lórica segmentada, que é um monte de, na verdade, é aquele peitoril que ele coloca, todo escamado de metais. É o principal agente de proteção de um soldado romano. E Paulo traz isso aqui para a realidade cristã e para a realidade da nossa vida. Ele fala, essa couraça é como se fosse a couraça da justiça, porque o crente que não é justo não é um crente que está revestido com a armadura de Deus. Porque a palavra de Deus é justiça. Cristo veio para fazer justiça. Nós fomos justificados em Cristo. Paulo, ele fala que não existe nenhum justo sequer, nenhum sequer, mas Cristo nos considera assim. Então ele chamou para a gente viver baseados na justiça de Deus, através dele, pela graça e pela fé. E Paulo vai dizer, se revista disso. Porque aquele que tem isso como protetor, nada bate no teu peito, bate e volta. Se alguém comete injustiça, fala, aqui não entra. Se você vê injustiça social, tu fala, não pode. Se você vê autoridade, que aqui a nossa luta é contra autoridades, cometendo injustiça social, você denuncia, como os profetas. Então, negligenciar princípios de justiça é como deixar um soldado sem armadura. Então, o crente aí precisa ser justo. Aí você já está começando a se preparar para o combate. Sou verdadeiro ou sou justo? Versículo 15. Calce os pés com a prontidão. Prontidão aqui está sempre preparado também. Com a prontidão do evangelho da paz. Então, o soldado estava sempre calçado. Eu acredito que hoje também. Você vê, não pode. Um soldado está na guerra sem um coturno. Explode uma bomba, alguém dá um tiro, precisa de um socorro, precisa correr. E ele está descalço. Então, se ele está na guerra, se o perigo ali é iminente, ele tem que estar todo preparado e calçado para poder correr, para poder lutar, para poder enfrentar. Só que Paulo diz aqui, o que calça o crente, o que calça o homem e a mulher que está em Cristo, é o evangelho da paz. Então, eu estou sempre preparado, calçado, para quê? Para pregar o evangelho da paz. Nós estamos vivendo um tempo em que os nossos pregadores televisivos, pregadores ou pastores, pseudo-pastores, às vezes políticos, que estão pregando o evangelho do enfrentamento, evangelho que combate o homem com o homem, evangelho da escandalização do Cristo, que eu falei na semana passada, o evangelho do anticristo. E Jesus, ele foi conhecido como o príncipe da paz. Então, toda vez que ele está numa guerra, ele fala, olha só, eu estabeleço paz. No momento crucial da sua vida, quando ele foi traído por Judas, Pedro pegou uma arma humana e arrancou a orelha de Malco e falou, que isso? Ele pegou a orelha, botou a orelha do cara no lugar, fez um milagre ali na hora. Ele falou, não, a minha palavra não se vence com guerra, mas com paz. Então ele foi o príncipe da paz. Ele disse que a minha paz eu vou deixar com vocês, a paz que excede todo entendimento. Então a gente pede paz, você pede paz na tua casa, você pede paz para os seus filhos, você pede paz para o mundo, a paz já veio. E você fala, eu preciso de paz, Senhor, eu preciso de paz, a paz já veio. Deixa ela entrar em você, projeta ela para o mundo, projeta ela nas suas relações.
Se teu pai, se a tua mãe, dia a dia, enfrenta você, ou te trata mal, te trata fora de um princípio mínimo de segurança que um pai tem que dar para um filho, responda a ele com paz. Se ele diz que ele não é nada, seja resiliente e vai fazendo a tua caminhada de paz. E talvez as tuas ações de paz um dia vai mostrar para o teu pai que você não é nada daquilo que ele pensou. E se você é uma pessoa muito boa, continue assim. Se teu pai é uma pessoa melhor do que você, tenha ele como modelo para você. Se teu pai é uma pessoa de paz e você não é, aprenda dele, aprenda com ele. Porque eu tenho como cristão, como uma pessoa de Cristo, estar preparado. Olha só, eu estou falando de guerra espiritual, mas as ações de uma guerra espiritual são ações humanas, ações práticas para esta vida, não são ações mágicas. Então é colocar a paz de Deus e projetá-la para o mundo. Versículo 12. Use o escudo da fé, a fim de apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então o escudo ele era eficiente, um eficiente item de defesa dos romanos. Um escudo, aqueles que colocavam aqui 1,50 m de altura, às vezes, 1 palmo de espessura, não tinha penetração fácil. Mas o que às vezes os inimigos faziam? As setas inflamadas, porque o escudo era de madeira, e quando pegava aquela flecha inflamada, incendiava não só o escudo, como quem estava ali junto com ele. Então, Paulo vai dizer que o escudo da fé, ele é eficaz inclusive para isso. Não só para as defesas do dia a dia, mas para aquilo que vem da onde você nem espera, setas inflamadas. Use o escudo da fé a fim de apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, como que você vai falar que a tua casa, você acha que tem um espírito ruim na tua casa? Dia desse, um pastor falando, porque não adianta na minha casa, porque eu tenho um corpo fechado. Eu falei, mudou de religião no púlpito? Corpo fechado é uma história de um outro ambiente de fé. E as setas inflamadas são todo tipo de fraqueza que a gente tem e que às vezes incendeia o nosso corpo, a nossa alma. A infidelidade, a ira, a raiva, a falta de bondade, a inveja, o desejo de vingança. Então são setas que tentam minar, incendiar a nossa vida. Mas usando o escudo da fé você combate isso. E fé irrestrita, em quem? Só em Deus, só em Jesus. Capacete da salvação, ter sobre a cabeça, ter sobre a nossa mente a certeza de que nós temos a esperança da salvação em Jesus Cristo, aconteça o que acontecer. Eu posso viver uma vida horrível nesse mundo, materialmente falando, mas um dia, quando eu fechar os olhos daqui, eu vou ter a esperança da salvação e de uma vida eterna com Deus, uma vida diferenciada, uma vida de glória, uma vida enaltecida, uma vida eterna, não é vida passageira, vivendo coisas reais. E use sempre, no versículo 18, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Paulo ele fala de 5 armas de defesa. E Paulo fala apenas de uma arma de ataque, que é a espada do Espírito, se referindo também à espada romana. Uma espada afiada dos dois lados, de corte profundo, uma fácil de manuseio, de ataque rápido. E Paulo ele vai dizer que assim é a palavra de Deus, como uma espada afiada de 2 gumes. Lá em Hebreus 4:12, o autor vai falar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, olha só. Então ela vai aonde você não consegue ir. Juntas e medulas, julga pensamentos e ações e intenções do coração. Jesus foi tentado 3 vezes. O que ele utilizou foi a palavra. Ele venceu pela palavra. Ele venceu dizendo, está escrito. E de novo foi tentado. Ele disse, está escrito. E de novo ele falou, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E pronto. Ele sepultou o demônio ao vivo e a cores para ele no deserto. E daí para frente,
o preparo ministerial dele, ele estava completamente revestido. Você vai ver que todas as ações de Jesus Cristo que sucedem esse momento são ações de paz, de verdade, de justiça, de fé, de esperança da salvação. E sempre na palavra, pela palavra, sempre. Não andemos desarmados, meus irmãos. Não ande desarmado. Você precisa se armar. De que maneira? Armas humanas, materiais, intelectuais? Não. Em primeiro lugar, armas poderosas em Deus, que destroem fortalezas. Faça a tua vida caber nessas armaduras de Deus. Verdade, justiça, anúncio da paz, fé inabalável, salvação que vem de Deus. E sempre, sempre busque resposta na palavra. Lâmpada para os pés, luz para o teu caminho, espada do Espírito. E ore para que Deus aí possa sempre te abençoar com a sua imensa misericórdia e graça. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa.